Olá! Se você tem uma empresa, é sócio ou sócia de um negócio aqui no Brasil, essa nossa conversa é para você. O jeito como os lucros são distribuídos está prestes a passar por uma mudança bem importante. E a gente vai detalhar agora, tintim por tintim, o que vem por aí. A resposta mais direta, sim, com quase toda certeza. Tem uma nova regra de tributação chegando em 2026 que vai mexer, e muito, com o planejamento financeiro de um monte de empresas. Vamos entender juntos como e por quê. Para deixar tudo bem claro, a gente organizou nosso bate-papo assim. Primeiro, vamos entender a mudança geral. Depois, comparar como era antes e como vai ficar agora. Aí, para não ter erro, vamos para um exemplo prático. E por fim, a gente fala das regras de transição e do que já dá para ir pensando para 2026. Combinado? Certo. Então, para a gente sentir o real impacto do que está vindo, é fundamental dar um passo atrás e lembrar como a distribuição de lucros funcionou no Brasil por tanto tempo. E olha, este quadro aqui resume a história toda. Até o finalzinho de 2025, a regra de ouro era a isenção. O lucro que a empresa distribuía não tinha imposto de renda retido na fonte nem nada, era limpo. A partir de 2026, essa isenção acaba para distribuições acima de um certo valor e entra em ser uma nova retenção. Vamos então ao coração da mudança. Essa tal nova retenção mensal que vai começar a valer. A primeira informação crucial que precisa estar no radar de todo mundo é a data. Anota aí, 2026. É a partir do primeiro dia do ano calendário de 2026 que essa nova regra passa a valer para as distribuições de lucros. O segundo número-chave é o que a gente pode chamar de gatilho da nova regra, R$ 50 mil. Esse é o novo limite de isenção por mês. Ou seja, se uma empresa paga para uma mesma pessoa um valor acima de R$ 50 mil dentro do mesmo mês, pronto, a nova tributação é acionada. E qual o tamanho dessa tributação? A alíquota é de 10%. É isso mesmo, um imposto de renda de 10% retido direto na fonte, que vai ser aplicado sobre o valor distribuído no mês sempre que aquele limite de 50 mil for ultrapassado. Agora, atenção aqui nesse slide porque tem um detalhe fundamental na definição de retenção na fonte. O imposto é aplicado sobre o valor total pago no mês e não só sobre a parte que passou dos 50 mil. E olha, isso faz uma diferença enorme no cálculo final. Nada como um bom exemplo para ver como isso funciona na prática, né? Vamos analisar um cenário bem realista. Vamos imaginar o seguinte, um sócio recebe ao longo de 3 meses um total de R$ 120 mil de lucros. Repara que no ano, o total ficaria bem abaixo daquele outro limite de 600 mil que a gente vai falar depois. Mas para essa regra, o foco é só no pagamento mensal. Olha só essa tabela. Em janeiro, a distribuição foi de 30 mil. Abaixo do limite, então, imposto zero. O mesmo vale para março, mas veja só o que acontece em fevereiro. A distribuição foi de R$ 60 mil. Como passou do limite, o imposto de 10% entra em ação sobre o valor total de 60 mil. Resultado, uma retenção de R$ 6 mil. Então, a grande lição aqui é essa. Para a nova retenção na fonte, a análise é mensal. Não importa o quanto foi acumulado no ano para esse cálculo específico. A regra é simples. O pagamento do mês passou de 50 mil? Então tem retenção de 10% sobre o valor total daquele mês. Ponto final. Bom, como em toda grande mudança de imposto, sempre tem aquelas regras de transição e umas exceções importantes que a gente precisa ficar de olho. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar bem a transição. Basicamente, qualquer lucro que foi gerado com base em resultados apurados até o fim de 2025 continua isento, segue na regra antiga. E um ponto muito importante, o mesmo vale para distribuições que forem aprovadas em ata até o dia 31 de dezembro de 2025, mesmo que o dinheiro só caia na conta depois. Só para reforçar então, o que escapa dessa nova retenção de 10%? Essencialmente são os lucros antigos, ou seja, apurados e aprovados antes da virada da regra. Além disso, tem algumas situações bem específicas de pagamentos para o exterior que também ficam de fora. E aqui, um ponto de atenção para ninguém confundir as coisas, tá? A nova lei também cria uma outra regra, a tal da tributação mínima anual. Isso vale para quem tem rendimentos totais acima de R$ 600 mil no ano. É um cálculo diferente com outro foco. O importante é saber que essa é uma regra separada e não deve ser confundida com a retenção mensal de 10% que a gente acabou de ver. Diante de tudo isso, a palavra de ordem agora é planejamento. Chegou a hora de se preparar para essa nova realidade que começa em 2026.
Então, o que fazer na prática? A gente sugere 3 passos. Primeiro, revise todos os lucros que a empresa acumulou até o final de 2025, para garantir que você possa aproveitar as regras de transição. Segundo, analise e formalize em ata um cronograma de como esses lucros antigos serão distribuídos. E terceiro, comece a desenhar como serão os pagamentos mensais a partir de 2026, para gerenciar de forma inteligente o impacto da nova retenção.